Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Não precisa dizer que é uma alegria quando se lembram de mim e me convidam. É uma alegria. Falar, que bom, né? Se lembraram de mim. Eu agradeço muito o convite, o fato de poder chegar até aqui, nessa data tão especial, 60 anos dessa casa, né? Tão especial. A gente pensar, né? A gente olha a vida, a gente olha o mundo e muitas vezes, né, causa abalos em todos nós. A gente olha o mundo muitas vezes tomado de tanto materialismo, né, e às vezes deixa a gente desanimado, triste, né, sem vontade de tocar a vida em frente, né, mas se tem uma coisa que Deus age no tempo. Se pudéssemos encontrar um sinônimo, mais um outro sinônimo para Deus, diríamos que Deus é o tempo. Né? Deus age com o tempo. Essa casa fez, né, comemorando 60 anos. Né? E já é uma vitória, 60 anos. Mas e Deus? Né? Desde quando está trabalhando? Desde quando está nos chamando? Qual o projeto de Deus para cada um de nós? O que será que Deus planejou, né? Quando daquela centelha, centelha divina, vai meu filho, o que será que Ele colocou como projeto para cada um de nós? O que será que Ele pensou para cada um de nós? O que será que Deus sonhou para cada um de nós? O que será? Pois nós fomos criados por Deus, à sua imagem e semelhança. Então Deus tem um projeto para nós. Fôssemos olhar as leis divinas, sabemos que o futuro de cada um de nós é a espiritualidade superior. Seremos espíritos puros. Puros. Quanto tempo vai demorar isso? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que vai depender muito das nossas escolhas, da nossa luta, do nosso trabalho. Como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. E aí o convite desta noite, fiquei pensando, né? Puxa, falar sobre 60 anos dessa casa, a festa, né, de 60 anos, mas eu vou falar só umas 2 horas, tá bom, gente? 60 anos eu vou falar só umas 2 horas, né, João? Só umas 2 horas, mas tá bom, tô brincando, né? Mas ficamos a pensar, né, que coisa importante, imaginar todas as pessoas que passaram por essa casa, aquelas que fundaram essa casa, que não sei quem foi, mas aquelas que fundaram, todas as pessoas que foram acolhidas aqui, todas aquelas que tiveram suas vidas transformadas por essa casa, pelo exemplo dos trabalhadores, pela dedicação, pela luta daqueles que escolheram seguir Jesus. Para esses não houve nenhum prêmio, nenhum troféu, nenhum tapinha nas costas, parabéns, não. Apenas a recompensa da sua consciência tranquila. Fiz a minha parte. Nos últimos dias da vida do querido Francisco Cândido Xavier, das últimas idas, quando ele saía da casa da prece, e ali com a dificuldade se despedia de todos nós, ele dizia assim: eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Só isso que ele falava para nós, como querendo nos convidar: façam vocês a parte de vocês. Mas nós não vamos ficar só nisso. Vamos refletir um pouquinho sobre essa história.
Como é que aconteceu todo esse início da nossa trajetória, da história conhecida da nossa existência, lá grifada nos livros da Bíblia, na Gênesis, né? Quando foi que começou? Se a gente olhar o Velho Testamento, a Gênese, a parábola, é uma história da criação do mundo. Que Deus foi lá, né? Criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia, Ele descansou. E nós vamos ver que esse tempo descrito na Bíblia, 7 dias, não é o tempo que a gente está imaginando, é o tempo de Deus. Dentro da linguagem simbólica que os hebreus utilizavam. Né? E nesse tempo, está lá. E aí Ele criou Adão. E Adão estava tranquilão lá no paraíso. Pescaria todo dia, fruta à vontade, estava tudo bem. E aí Ele falou: Adão, você está muito tranquilo, meu filho, eu vou te arrumar um problema. Deita e dorme. Dorme um pouquinho que eu vou te arrumar um problema. E aí quando ele acordou, estava lá Eva. Oh meu Deus! Né? Mas deu tudo bem. E aí foi lá, Eva conversando com Adão, aquelas coisas. E aí, Adão, come essa maçã, sem dar nada não. E a gente começa a pensar nessa parábola. Será que Deus ficou bravo com uma maçã? Mas a gente poderia pensar também que naquele ponto a humanidade havia adquirido sua capacidade de escolha. Começou a ter o discernimento, o seu livre-arbítrio. E bom, o que eu vou fazer? Eu vou comer a maçã ou eu vou bater na Eva? O que eu vou fazer? Ele comeu a maçã. Só que para cada atitude nossa, para cada atitude da humanidade existe uma consequência. Para toda ação há uma reação. A cada um segundo as suas obras. No poema O Paraíso Perdido, do poeta John Milton, do século XVII, é um livrão, mais de 500 páginas. E ele vai dividindo toda essa epopeia humana naquele poema. E ao final ele traz uma coisa tão bonita. Quando o arcanjo Gabriel vai lá se despedindo de Adão e Eva, pois eles haviam perdido o paraíso. E aí vinham em direção à terra, experimentar o Adão, através do suor do seu trabalho, conquistar o seu sustento. E a mulher, com suas dores de parto, perpetuaria a história da humanidade. E aí o arcanjo Gabriel vai se despedindo deles, dizendo: não se entristeçam, pois vocês no futuro, e mostrou uma imagem de um paraíso, vocês construirão este paraíso, muito mais ditoso, dentro do coração de vocês mesmos, que se chamar no futuro amor ou caridade. E aí a gente volta lá para o livro do nosso querido Francisco Cândido Xavier, A Caminho da Luz, se eu não me engano, de 1938, onde Emmanuel traz a história, a epopeia humana, a epopeia espiritual, não os fatos históricos, mas os fatos espirituais. E vai dizendo que houve um tempo onde a humanidade que havia sido aqui, desenvolvida aqui na Terra, no planeta Terra, já não conseguia mais se desenvolver. Precisava então de um auxílio de inteligências. Então, quando degredados de um outro orbe de Capela, onde espíritos que haviam atingido a sua máxima inteligência, mais distantes do amor e da moral, e degredam para a Terra, são trazidos até aqui, pois eles já estavam atrapalhando a evolução daqueles espíritos que lá estavam. Vieram aqui na Terra para auxiliar aqueles espíritos que aqui estavam, para que desenvolvesse a sua inteligência e aos poucos a sua moral. Então nós vamos vendo que muitas vezes, essa parábola da Gênese, do início da criação, olha Emmanuel, a espiritualidade trazendo aí, poxa, será que essa história não é isso? E nós começamos a ver que houve uma evolução espiritual. E a gente vê depois mais um avanço, um pouquinho mais da inteligência, um pouquinho mais da moral, e deste povo que veio degradado de lá, os hebreus, aqueles que tinham a crença do Deus único. Vieram para a terra para difundir a crença do Deus único. Só eles tinham isso. E aí começamos, bem resumidamente, a história de José do Egito, que também era de uma família muito boa, muito harmoniosa, e os seus irmãos, já não gostando mais dele, ao invés de matá-lo, decidiram vendê-lo. Família boa, vendeu José
como escravo do Egito. Mas José, fiel às leis de Deus, fiel a tudo que lhe acontecia, aceitou o seu desígnio e fez o melhor que podia ali no Egito. E tanto cresceu que se tornou o governador do Egito. Depois, quando houve uma grande fome lá em Canaã, os seus pais e todos os hebreus migraram para o Egito em busca de alimento. Lá encontraram José, lhe fizeram as pazes, viveram por mais de 400 anos lá. E como cresceram e se desenvolveram, afetavam ali a segurança do Egito, se tornaram escravos. Aí vem Moisés, uma nova revelação, um novo tempo, e leva todo esse povo hebreu de volta para Canaã. E uma coisa tão bonita, né? Naquelas leis, todos os profetas diziam e anunciavam: virá o Messias, virá aquele que virá vos esclarecer de tudo aquilo que eu ainda não posso dizer. É aquele que virá e libertará o povo hebreu. Mas o povo hebreu, mesmo, né, adorando a Deus, o Deus único, ainda possuía aquele materialismo na sua crença. Não era aquela religião onde aquela ligação com Deus, ainda era aquela ligação muito material. Mas todas aquelas profecias que foram faladas, predizendo a vinda do Messias, aquele que viria libertar o povo hebreu. Mas não uma libertação, não uma libertação material, né? Era aquele que viria a ser o Cordeiro de Deus, aquele que viria se sacrificar por nós. Assim como lá no Egito, quando Moisés saiu com o povo hebreu da passagem da Páscoa, do Pessá, né? Onde os cordeiros foram sacrificados para proteger os filhos dos hebreus, né? O cordeiro que foi imolado lá no Egito. Jesus veio e sacrificou-se por nós. Então basta isso? Então Jesus morreu por cada um de nós? Eu estou salvo? Só isso? Sim. Né? Desde que eu faça a minha parte. Desde que eu caminhe. Desde que eu faça aquilo que eu preciso fazer. Ele veio e mostrou qual o caminho para cada um de nós. O que nós devemos fazer. E ele viveu a lei. Ele não transgrediu as leis dos hebreus, não. Moisés tinha mais de 600 ordenações. Jesus as cumpriu, mas reapresentou Deus para cada um de nós, como Deus Pai, como Deus Amor. Lembrando para cada um de nós, olha, você é filho e você tem um pai. Não aquele Deus que os próprios homens haviam transformado como aquele Deus vingativo, aquele Deus antropomórfico, que é um Deus igual a nós. Não, é aquele Deus de amor. E Jesus foi tão grande, ele é tão grande, que além dele viver todas as leis divinas, exemplificar, mostrar como a gente alcançaria o reino de Deus. Como é que a gente alcançaria o reino de Deus? Ele ainda, quando se despedia, pois ele já previa que os homens, né, não entenderiam toda a sua mensagem. Ele disse, está lá, né, em João 14, quando ele vai se despedindo dos seus discípulos, na última ceia. E os discípulos, mas Senhor, para onde vai? Como assim o Senhor vai embora? Vai nos deixar? Imagina o desespero, né? Imagina, né, que eles tinham um amigo que era um super-homem. Imagina a gente ter um amigo, né? Imagina nós aqui, termos um amigo que tem alguém ali cego, ele cura. Tem alguém que não anda, ele vai lá e faz a pessoa andar. Faz o cego ver. Quem ia imaginar ali entre os discípulos que Jesus seria assassinado? Quem? Mas Jesus, de certa forma, talvez sabia, ou esperava que isso poderia acontecer com ele. Pois somos humanos, dentro dos nossos limites, a nossa capacidade de amar. E ele lá em João 14 diz assim, se aqueles que ouvirem os meus ensinamentos e perseverarem até o fim, eu rogarei ao Pai, rogarei a Deus, que Ele possa enviar um outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficará convosco até o final dos tempos.
de novo, o tempo. Mas que tempo é esse? Que tempo é esse? Né? Se nós olharmos assim, né? Essa casa tem 60 anos. Que tempo é esse? Jesus passou aqui há 2000 anos. Que tempo é esse? Até a chegada do Consolador prometido. E quem foi o Consolador nesse projeto divino? O Espírito de verdade, que se manifestou em todo o planeta. Aquele Espírito de escola, aquele Espírito evoluído, superior, que a pedido de Jesus reencarna na Terra com uma missão de restabelecer Jesus no coração dos homens. Os homens no sentido geral, da humanidade. E o espírito de Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denisard Rivard, que nasce ali na França, onde o mundo recebia, né, o iluminismo, novas ideias, as pessoas começavam a pensar, ampliar os seus conhecimentos, a revolução da indústria, a tecnologia avançava, as pessoas com novas ideias, e aí vem aquele professor humilde, apagado, singelo, mas com uma inteligência diferente. Aos 20 anos já havia escrito, né, um código de educação da França. Aquele jovem de 20 anos começa então a revolucionar o planeta Terra, com a sua inteligência, com a sua sinceridade, com a sua humildade. E até que aos quase 50 anos, começam os fenômenos em toda a Terra, as mesas girantes, e uma obra fenomenal. Os Espíritos trazem a pedido de Jesus para a humanidade. E que obra seria essa? A codificação do Espiritismo. E para não ser tão chato, para não ser tão metódico, né? A gente vai olhar assim, né? Bem resumidamente, para a gente entender tamanha inteligência que trouxe a codificação para nós. Bem rapidinho, né? Vocês me perdoem, os amigos. Mas a primeira obra que ele trouxe, qual foi? O Livro dos Espíritos. Ele trouxe o Livro dos Espíritos. Primeira edição, 500 e poucas perguntas. Aí depois, com as 1019 perguntas. E começa a revolucionar toda a França, a Europa, médiuns, né, de toda a Europa, de vários lugares do mundo, aí começam a se comunicar, começa então a trazer essa percepção que existe uma inteligência, existe vida após a morte. Não adiantou Jesus aparecer para a humanidade talvez não estivesse pronta totalmente para entender isso. Precisou passar por mais quase 2000 anos para que a humanidade começasse a entender e ver a imortalidade da alma. E depois dessa obra, qual que ele veio? Né? O Livro dos Espíritos em 4 partes. Da segunda parte do livro, o que veio? O Livro dos Médiuns. O Guia da Comunicação. Como é que a gente faz para falar com os espíritos? Como é que funciona essa comunicação? Eu sou espírito? Eu também sou espírito? Eu vou falar com o espírito? Como é que é tudo isso? Está lá, o Livro dos Médiuns. A terceira parte do Livro dos Espíritos saiu o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a decodificação do Sermão do Monte, as leis morais. E ali a humanidade vai tendo uma percepção do que é seguir o Evangelho de Jesus e como facilitaria o nosso entendimento. As parábolas de Jesus que muitas vezes a gente não entendia, dentro do Espiritismo a gente começa a entender. E aí depois a quarta parte foi o céu e o inferno, querendo dizer sobre as nossas obras, sobre o futuro da humanidade, sobre as nossas escolhas, o que poderia nos acontecer, para onde nós iríamos, qual seria o nosso destino. E depois a última obra da codificação, a Gênese, que se refere à primeira parte do Livro dos Espíritos. Não foi Allan Kardec que criou esse projeto todo, ele apenas foi ali um médium, né, que foi organizando aquelas mensagens. E o terceiro livro, que a gente sempre fala, que é o Evangelho, também um projeto
sensacional. A primeira parte do livro do Evangelho, os 4 primeiros capítulos, quem lembra aí? Né? Eu não vim destruir a lei. Né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Meu reino não é deste mundo. E ninguém pode ver o reino de Deus não nascer de novo. Essas 4 partes, não sei se vocês sabiam. Mas tudo isso tem a ver com a imortalidade da alma. Tudo aquilo que Jesus disse sobre a imortalidade da alma estão nesses 4 capítulos e na introdução. Se a gente chegou até o 4º capítulo, opa, eu acredito na imortalidade da alma. Essa convicção agora vai se tornar vida dentro da minha vida. Aí vem o capítulo 5 ao 10, que é o Sermão do Monte, o código moral de cada um de nós, o que cada um de nós precisaria fazer, né, para poder trabalhar e viver as leis divinas. E depois do 11 ao 17, é o caminho individual de cada um, onde ele fala, amai os vossos inimigos. É fácil? Não. Mas a gente vai entender lei de causa e efeito. Depois no capítulo 13, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. No capítulo 15, fora da caridade não há salvação. No 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. No 17, sede perfeitos. Está ali um código para a gente poder seguir. A gente ler, né, tentar interpretar e tentar viver aquilo lá, devagarzinho. Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. E depois do 18 ao 25, o caminho da sociedade. Como é que a sociedade precisaria se transformar para viver o reino de Deus? O que a sociedade precisaria fazer para viver o reino de Deus? E aí, os últimos 2 capítulos do Evangelho, a nossa ligação com Deus. Parece bobagem, mas eu estou falando isso, gente, sei que está meio chato, né? Mas para a gente poder entender que existe um projeto de Deus, um plano de Deus para a humanidade. Vocês lembram que eu falei, né? Está lá na Gênesis, né? Quantos dias para a criação do mundo? 7. Não foram? E aí a gente vai vendo, né? A gente vai vendo que João Batista, o que ele fazia, que era primo de Jesus? João Batista andava pelo deserto, né? Qual o caniço, né? Ele era um caniço, né? Ali andando no deserto, né? Com suas roupas de couro de camelo, né? Se alimentava de gafanhotos e de mel. Ele andava ali pelo deserto e dizia o quê? Arrependei-vos. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Não é isso? Mas daí a gente começa a coçar a cabeça, né? Não posso coçar muito, né? Porque machuca. Mas a gente começa a perguntar, mas esse próximo é tempo ou é distância? Se for próximo de Mineiro, está longe, né? Ah, é logo ali, está longe. Então esse reino de Deus está próximo? O que será que é? Será que é o tempo ou será que é a distância? E aí dizia, arrependei-vos. Mas o que tem a ver arrependimento com o reino de Deus? Aí a gente vai começar a olhar para tudo isso. E que para os hebreus, ali para os judeus, o arrepender-se significava uma palavrinha chamada techuvá, que significa assim, volta para dentro de você mesmo. Volta para dentro de você. Você está escolhendo um caminho, chegou lá na frente e não deu certo, volta para dentro de você e olha onde que você se afastou da lei de Deus. Aonde foi que você se afastou da lei de Deus? Aqui. Então volta. Faz o caminho de volta. Faz o caminho de volta. Volta para dentro de você mesmo. Quer ver? 4 parábolas que Jesus contou. A dracma perdida, a ovelha perdida, o filho pródigo e o mordomo infiel. Eu não sei se eu já falei aqui sobre isso. Se eu falei, vocês desculpa, né? Que eu já começo a esquecer as coisas, né? Começo a repetir. Mas a dracma perdida, dentro da linguagem, a dracma perdida é aquela senhora, né? Que tinha uma moedinha que a gente acha, qualquer moedinha de 5 centavos, não é? Não. Mulher tão dura, né? Perdeu uma moedinha, vai lá e quer achar ela. Não é, não. E ela pegou, iluminou toda a casa, varreu toda a casa, até encontrar aquela moedinha.
E quando ela encontrou, o que ela fez? Ficou feliz. Fez uma festa. Chamou as vizinhas, eu achei minha moedinha. As vizinhas, nossa, a mulher doida, né? Achou uma moedinha de 5 centavos. Será que é isso? Será que é isso? Aí a ovelha que falou, esse pasto aqui não tá bom, não sei o que, eu vou vazar. Foi embora. E foi embora. Foi embora. Também fez suas escolhas. Lembra da Eva e do Adão? A ovelha também. Dentro dessa simbologia fez a sua escolha. E o que aconteceu? Se deu mal. E aí o que aconteceu com ela? O Senhor enviou o bom pastor. O bom pastor deixou o quê? As 99 lá no deserto. Deixou no deserto. Ou no monte, que tem um significado. Deixou elas com Deus. Pois aquelas 99 já estavam com Deus. Mas aquela perdida estava perdida. Ele foi atrás daquela que se perdeu. E quando achou, não fez churrasco com ela. Botou ela no colo. Fez uma festa. Carregou ela. Encontrei a ovelha perdida. As dracmas, meus irmãos, eram moedas que as mulheres recebiam como dotes de casamento. E dentro da simbologia dos hebreus, era um colar com 10 moedinhas. Cada moeda significava um mandamento. E seria impossível alcançar o reino de Deus sem cumprir os 10 mandamentos. Por isso ela procurou aquela moeda pecha. Quando ela iluminou a casa, qual casa? A casa dela? Não, a casa do coração dela. E procurou qual lei ela não estava cumprindo. E quando encontrou aquela lei que ela não estava cumprindo, começou a cumprir. Então, se alegrou, olha, encontrei onde eu estava falhando. Voltou para dentro de si e tomou o caminho de volta. O céu fez uma festa por um pecador que se arrepende do que pelos 99 que já estão com Deus. Com a ovelha, fez a mesma coisa. E olha, a moedinha não era qualquer moedinha de 5 centavos, era uma moedinha de prata e tinha um peso. E o peso dela pagava uma ovelha. Era a mesma coisa, tinha o mesmo valor. Então Jesus estava ali falando para os hebreus, para agricultores, criadores, pescadores, pessoas humildes. Ele precisava falar por parábolas. Aí o filho pródigo, que foi aquele filho rebelde, que fez a sua escolha, pegou também o dinheiro do seu pai, e o pai dele, tá bom meu filho, tá aqui, vai lá, né? Vai lá. E o filho ele foi, fez todas as suas escolhas, cheio de amigos, viveu, adorou, curtiu, e aí quando acabou tudo, estava no fundo do poço, perdeu os amigos, perdeu o dinheiro, perdeu tudo. De quem que ele se lembrou? Do pai. E o que ele lembrou do pai? Meu pai era justo. Meu pai era justo. Vou voltar para a casa do meu pai. Vou dizer a ele que eu não mereço nem ser filho. Eu quero ser um servo dele. Não quero nem ser filho mais. E quando ele voltou, o que o pai dele fez? Uma festa. Por quê? Porque o filho voltou para onde? Para a casa dele? Para a casa do pai dele? Não. Voltou para a casa do coração dele. E ele entendeu onde foi que ele tinha errado. Só isso, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E se arrependendo, o que ele encontrou? O reino de Deus aonde? Dentro do coração dele. Então, quando João Batista dizia, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo, era, olha, volte para dentro de si, entenda onde você está se afastando da lei de Deus, e você vai encontrar o reino de Deus. Não era tempo nem distância, era só o ponto de vista, era só a nossa cegueira espiritual, era só o nosso egoísmo, o nosso orgulho, era só o nosso materialismo que nos impedia de ver o reino de Deus. Só isso, era só isso. Então ele falou lá 2000 anos, o reino está próximo. Nesses 2000 anos, quantos já encontraram o reino de Deus? E nós estamos aqui, né, nessa casa, há 60 anos, dizendo, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Olha, com o auxílio do Espiritismo, nós estamos vendo que nós somos espíritos eternos. Nós temos o quê? Livre-arbítrio. Nós podemos escolher os nossos caminhos. E nós temos, né, aqui uma lei, a lei de Jesus, dizendo, olha meu filho, se você fizer isso, sei não. É igual GPS, gente. Se a gente sai lá de Campinas, né,
E aí ele vem, né? Vira à direita. Aí eu estou passando em São Carlos, vira à direita. Eu vou reto. O que vai acontecer comigo? Eu vou longe. O que vai acontecer com a estrada? Essa estrada que vai daqui de Dourado, que vai até São Carlos. Não vai acontecer nada. Vai acontecer comigo, que não ouviu a voz da mulher do GPS falando, vire à esquerda, seu burro. Né? Só faltou falar isso, vire à esquerda. Né? Só faltou falar isso. É assim a lei de Deus. E ela está onde? Dentro dos nossos corações, da nossa consciência. Aí Allan Kardec perguntou para os espíritos, mas o que vocês vieram fazer aqui na Terra? Ah, a gente veio lembrar o ser humano das leis divinas. Mas onde estão as leis divinas? Ah, está na consciência. É Kardec, mas pô, se está na consciência, por que eles não seguem? Porque os homens se esqueceram. Se esqueceram. E é isso que o materialismo faz com cada um de nós. É isso que o materialismo faz com cada um de nós. A gente coloca toda a nossa expectativa, todo o nosso amor em coisas materiais. Materiais que eu digo, gente, às vezes muitas vezes numa relação com uma pessoa, num fato que a gente quer. A gente se esquece que nós somos seres eternos e que Deus tem um plano para nós. E que hoje a nossa reencarnação, a nossa presente vida, a vida que nós estamos vivendo, é a consequência, a continuação da última vida que tivemos. E quem estão conosco? Quem estão caminhando conosco? Amigos, aqueles que nós amamos profundamente e aqueles outros que nós criamos laços de desamor, que deixamos de amar. A cada um segundo as suas obras. E Deus vai reunindo esse grupo aqui, ó, esses grupos familiares, esses grupos de pessoas, de trabalhador. Quer ver um lugar para arrumar inimigo? Centro espírita. Pode ver. Trabalhador, então, nossa. Você olha para o cara e fala, ixi, esse aí. Mas é isso. Mas Deus é tão bom que Ele envia o bom pastor. Deus enviou o bom pastor. Enviou profetas. Enviou Jesus. Enviou uma espiritualidade superior que acompanha a evolução humana, que nunca nos abandonou. Allan Kardec, Chico Xavier, e tantos outros que anonimamente trabalham, lembrando, arrependei-vos, o reino de Deus que está próximo. Por merecimento nosso, nós fôssemos olhar as nossas últimas vidas, será que tudo que nós fizemos, nós estamos com um saldo positivo ou negativo? De certo, a gente está no cheque especial ainda, né? Com as promissórias ali. Mas Deus vem e nos agracia. Estamos no tempo da graça. Deus nos agraciou com o quê? Com mais uma vida, com mais encarnação. Não é essa encarnação? Pelo nosso merecimento? Não, pela nossa necessidade. O espírito humano, filho de Deus, tem a necessidade da reencarnação. Para que através da reencarnação nós possamos, esquecendo momentaneamente o nosso passado, momentaneamente, a gente venha fazer aqui uma nova experiência. Recebemos nos braços filhos, muitas vezes, que outrora destruímos. Parentela que muitas vezes odiamos, hoje vem parentela próxima. Eu falo, minha casa, todo mundo palmeirense, feliz, nasceu um neto corintiano, eu falo, meu Deus, vamos mandar benzer esse moleque, né? Mas é o que tem, eu estou brincando assim para não ficar tão sério, mas é assim, Deus vai reunindo as pessoas, pela nossa necessidade de aprender a amar, só isso, Deus quer que a gente aprenda a amar, só isso. E quanto tempo? 60 anos. Aí a gente vai lá na cabala judaica, lá nos livros da tradição judaica, Talmud, Mishnah, aquele monte de coisa lá que eles estudam. Sabe o que eles falam lá? Dentre tantas coisas, que a humanidade vive ciclos de 7.000 anos. É só para a gente poder assim ver que existe alguma coisa, um plano de Deus. 7.000 anos. São 6 anos divididos a cada 2, ou seja, 2.000 anos em 2.000 anos. A renovação espiritual. A gente começa a ver, nossa, né? O Velho Testamento, o Novo Testamento e agora o Espiritismo. 6.000 anos. E no 7º dia da criação, Deus descansou e olhou a sua criatura. Nós estamos no tempo da
regeneração, transição planetária. Já passamos os 6.000 anos. Desse ciclo contado pelos judeus, lá os antigos, passamos os 6.000 anos. Já estamos no tempo da nossa aproximação com a esfera divina. Mundo de regeneração, onde vamos olhar de uma forma mais madura para o mundo espiritual. Estamos nos espiritualizando, olhando o mundo e as situações do ponto de vista espiritual. Quem são as pessoas que convivem comigo? Quem é meu filho, minha esposa, minha sogra? Quem são? O país que eu vivo. O país que eu vivo. A sociedade, aonde eu vim nascer. Tudo isso tem a ver com a minha história. A minha história e a minha necessidade de amar. Então a gente vê que mesmo nas tradições judaicas, olha aí, ó, não era 7 dias, são 7.000 anos. Então nós já estamos entrando nos 7.000 anos. Arrependei-vos. Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. E o papel desta casa, das pessoas que aqui estão, de cada um de nós que aqui vem, é olhar qual é a minha parte a fazer na regeneração do planeta e na minha própria regeneração. Teve um rapaz que aos 17 anos de idade, no dia 8 de julho de 1927, sua irmã, possuída por uma obsessão terrível, terrível. Ele, católico praticante, sem entender nada de espiritismo, pega ele, sua irmã Luísa e seu cunhado. Lá em Pedro Leopoldo tinha uma família, a família Perácio, que havia se mudado há pouco tempo. E eles conheciam o espiritismo e faziam uma pequena reunião em sua casa para socorro das pessoas. Um evangelho no lar. E ali reunidos, nosso querido Francisco Cândido Xavier, com 17 anos, vai até essa casa, levando a sua irmã Luísa. Quem sabe? Já tinha ido em médico, em padre, em tudo que foi lugar. Ninguém dava jeito na irmã dela. Ela casada, com crises, possuída, obsidiada. Ao chegar na mesa, na casa, a dona Perácio, esposa dele, esqueci o nome dela agora, disse para ele: olha, um amigo espiritual está pedindo que você se sente e você segure um lápis. Ela colocou algumas páginas e ele dizendo, está no livro Evangelho de Chico Xavier, de Carlos Bacelli, o Chico dizendo que ele sem ter contato nenhum, não sabendo se ele estava fazendo algo certo ou algo errado, sem ter controle da mão dele, a mão dele começou a escrever. Aos 17 anos ele psicografou 17 páginas, assinado um espírito amigo. Só depois de algum tempo ele foi saber quem era. 2 dias depois, na sua casa, à noite, ia dormir. Ali com as luzes apagadas, na sua casa muito singela, muito humilde em Pedro Leopoldo. Ali a moda dos católicos então, ele ajoelhado com as mãos postas ao lado da sua cama, seu quarto já escuro, orava. Quando seu quarto se iluminou profundamente, aparece uma entidade então, uma mulher, lindamente trajada com uma roupa e um vestido de luz. Ele cai aterrado para trás, sem conseguir pronunciar, sem conseguir se levantar. Ela dizia: Francisco, somos amigos, você não se lembra de mim. Venho aqui em nome de Jesus pedir ajuda para que você nos ajude a alimentar com pão aos pobres. Aí o Chico falou que ele falou: minha senhora, mas eu sou tão pobre que eu não tenho pão nem para mim, né? Ela falou: não se preocupe, Chico, haverá um tempo que você terá recursos. Você escreverá para as gentes peninsulares e com o recurso desses livros você nos ajudará a alimentar os pobres. Aí ele ficou pensando: mas o que será que é esse negócio de gente peninsular? A mulher, o espírito desapareceu, e o Chico dizia que ele entendia, mas ela falava numa outra língua, castelhano, e ele entendia perfeitamente. O Chico falou que ficou 1 semana andando pelo Leopoldo perguntando o que era gente peninsular, ninguém sabia. Mas 1 semana depois, outro espírito aparece, dessa vez de um padre, dizendo que ele era o confessor daquela rainha, que era a rainha Isabel de Aragão, aquela que transformava pedras em pão ou em rosas, né? E que ela vinha pedir auxílio para o Chico. E aí o Chico ficou mais tranquilo. E aí o Chico, 1 semana depois,
Ele, sua irmã, Luísa, e o seu cunhado. Pegaram uma cestinha com 8 pães e uma garrafinha de água. Foram até uma ponte em Pedro Leopoldo, que existe até hoje, onde as pessoas que vinham do norte do país, do Brasil, em direção ao sul, ficavam abrigadas debaixo daquela ponte. E ali naquela tarde ele instaura o primeiro culto do Evangelho do nosso querido Chico. Distribuiu o pão, os 8 pães e aquela água. Ele não esperou pelos recursos dos livros. Ele deu daquilo que ele tinha. O que ele tinha? O amor. De quem que ele pegou aqueles 8 pães? Eu não sei. Ele não contou. Mas ele pegou do pouco que ele tinha e dividiu com aquelas pessoas. 60 anos. Em 6.000 anos, 60 significa 1%. 1% da história da humanidade. Esse grupo já realizou. Esse grupo já fez. Parece pouco? É muito. Vocês acham que é pouco? Pergunte para as pessoas que foram curadas nessa casa, que hoje já não estão mais aqui. Pergunte para as pessoas que se alimentaram do grupo de alimentos que essa casa faz. Pergunte para as pessoas que estavam tristes, desanimadas e reencontraram o sentido da vida. Vocês acham que é pouco? Pergunte para essas pessoas. Pergunte o quanto Jesus renasceu no coração deles pelo trabalho dessa casa. Pergunte para essas pessoas. E vocês vão ver a oportunidade que nós temos quando nos reunimos para falar de Jesus. Alguns anos atrás, fomos reclamar com uma entidade, uma dirigente, que a gente não aguentava mais. Não aguento mais. 30 anos de idade, eu não aguento mais. Imagina, doido, né? É só pedrada, não posso fazer nada, dá tudo errado, a gente só apanha. E ele falou, meu filho, não se esqueça. A árvore cheia de frutos, pedrada da molecada. Pedrada da molecada. Porque muitas vezes, quando a gente oferece o bem, oferece o amor, aquele que recebe muitas vezes, não sabe nem como agradecer. Ele acha que dando uma pedrada ele está fazendo melhor. Mas é o que ele pode fazer. Mas nós sabemos, porque Jesus nos ensinou. Jesus foi aquele que sacrificou-se por nós, para que a gente possa imitá-lo. 60 anos. Que Jesus nos abençoe e fortaleça o espírito de cada um desta casa, para que a gente continue nessa jornada. Cada um no seu caminho. Cada um no seu momento. Nós não vamos transformar o mundo. Nós vamos transformar o nosso mundo. E transformando o nosso mundo, tudo à nossa volta se transforma. Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.